Nós estamos celebrando o mês missionário. Outubro é considerado para a Igreja o mês das missões. No próximo dia 20 de outubro é celebrado o Dia Mundial das Missões. E a Igreja no Brasil realiza a coleta missionária, parte integrante do Fundo Mundial de Solidariedade promovido pelo Papa Francisco. Para falar sobre essa campanha de fé e solidariedade, eu converso nesse momento com o Padre Genilson. Ele é secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Bom dia, Padre Genilson. Bom dia, Padre Janailson. Bom dia a todos os participantes da família de amor, a todos que acompanham a TV Pai Eterno. Então, é uma alegria de estar com vocês nesse mês missionário, nas vésperas do Dia Mundial das Missões, onde todos os anos temos esse compromisso solidário, fraterno, numa perspectiva de universalidade. Cada ano nós olhamos, cuidando, apoiamos as iniciativas diversas do nosso Brasil, das nossas dioceses, comunidades, mas uma vez por ano nós temos esse compromisso de ir além fronteiras. Então, a coleta missionária, o mês missionário, é olhar além da nossa realidade, a lugares tão distantes que chega a nossa oração e a nossa partilha material. Que coisa boa, Padre. O tema da campanha missionária desse ano é Ide, convidai a todos para o banquete. E esse tema, ele de fato, ele traz uma mensagem do Papa Francisco, né, onde ele fala sobre esse convite, né, esse convite para todos participarem do banquete. Qual a mensagem que nós podemos levar aos nossos leigos e leigas a partir do tema proposto para o Dia Missionário desse ano? Então, seguindo a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, o Papa nos lembra que a missão é ida incansável a todas as pessoas. E esse ide tem a ver primeiramente com Deus. É Deus que vem ao nosso alcance, é Deus que aproxima de nós. Este amor infinito que nos contagia, nos dá força, nos anima na caminhada missionária, na caminhada eclesial, mas também na humanidade. Então, esse amor experimentado na vida de cada cristão nos desperta também a compartilhar esta bondade de Deus. Então, ir sempre ao encontro do outro é testemunhar o amor, a bondade, a misericórdia, a solidariedade. É alguém que é amado, que compartilha esse amor, que nos lembra também a nossa mãe querida, Nossa Senhora, aquela que não guardou para si a experiência com Deus, a missão de ser a mãe do Salvador. E assim cada cristão carrega este amor também de Deus no seu coração e compartilha. É presença alegre, é presença transformadora, assim como foi Maria na casa de Isabel. Padre Genilson, esse versículo bíblico, né, tem esse imperativo ide e em sintonia com aquilo que o Papa Francisco tanto nos pede de sermos uma igreja mais acolhedora. Eu acredito que esse imperativo ide, né, ide e convidai todos para o banquete, propõe também que nós precisamos ser uma igreja cada vez mais acolhedora. Isso é a caminhada também da Igreja Católica no mundo, né? O Papa Francisco tem sempre falado para nós, mas também o documento de Aparecida de uma igreja em estado permanente de missão, uma igreja em saída. Essa igreja em saída é justamente que não fica presa em si mesma. Uma igreja em saída, esse ide faz com que a gente se conecte, se encontre e compreenda a missão ou igreja está justamente caminhando juntos. Estamos aí celebrando, vivenciando o sínodo eclesial e o sínodo tem nos ensinado justamente isso. Não estamos sozinhos no mundo, a igreja não está só. Nós caminhamos com muitas pessoas e juntos podemos construir uma nova humanidade, uma nova sociedade, e a igreja tem um papel fundamental justamente de ir convidar todos para que o mundo seja melhor, seja mais fraterno, solidário, como diz o Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, é a missão da igreja do mundo. Lembrar que nós somos irmãos e irmãs. Nós sabemos dos desafios da missão que não são poucos, nem são fáceis, né? Mas como nós podemos, na prática, convidar todos ao banquete
especialmente aqueles que estão afastados da fé, que vivem aí imersos numa sociedade cada vez mais secularizada, né? E que a igreja precisa ir até esses, né? Até aqueles que estão mais distantes de Jesus Cristo. O documento Redentores Misso falava dos 3 âmbitos da missão: a missão ordinária, a evangelização e a missão ad gentes. Então, esse tripé que nós, como igreja, nós não devemos abrir mão. Então, nos preocupar com a pastoral ordinária e cuidar também que aqueles que caminham na comunidade, que vivenciam a fé em comunidade, mas também a gente não esquecer tantas pessoas que caminharam conosco, que se afastaram, depois tantos migrantes que chegam de várias realidades, que estão convivendo na nossa comunidade, e essa igreja ser um espaço também de acolhida, de aproximação, de espaço solidário, fraterno, eclesial, que ajuda cada um também a ter a oportunidade de aprofundar a caminhada de fé, a compreender também que estamos interligados. E terceiro modo é a missão ad gentes, aos povos, que não se reduz a gente olhar para fora, mas também os povos que chegam em nossas realidades, em nossas comunidades, como hoje tem falado muito bem, a questão dos imigrantes que chegam em nosso país. Mas a missão ad gentes, principalmente agora no mês de outubro, esse compromisso do Dia Mundial das Missões, que a igreja compreenda o seu ser católico do mundo, ser uma presença para todas as pessoas, todos os povos, né? E aqui, olhando para a nossa realidade, as nossas comunidades, quem são esses todos que o Senhor nos chama hoje? Talvez as periferias, mas eu diria também realidades periféricas, né? Então, aquilo que nós não damos tanta importância, mas que o Senhor nos chama também a acolher, a compreender como sinal de Deus. Eu traria aqui a importância de, como igreja, a gente acolher o protagonismo das crianças, dos jovens, dos nossos idosos. O Papa Francisco justamente tem nos ajudado a trazer essa reflexão de contemplar a sabedoria dos mais experientes. Por isso que ele criou o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós. Então, esse todos e todas muitas pessoas, mas também muitas iniciativas que a igreja deve caminhar juntos e aprender também com várias atividades, projetos, pessoas, e principalmente com tantos testemunhos de pessoas que estão inseridas nas periferias, nas comunidades, sendo sinal de evangelização, de amor e de cuidado com a vida. E aqui a gente não esquece também o cuidado com a casa comum. Esse mês missionário, celebrar também essa consciência aos desafios que vêm até nós, é justamente despertar em cada pessoa, em cada ser humano, essa compreensão de que somos irmãos e irmãs, estamos conectados com Deus para que possamos ter uma humanidade mais plena, mais solidária e que vive nesta casa comum. Padre Genilson, no próximo final de semana nós vamos realizar a coleta para as missões. Qual a importância, né, dessa coleta para as comunidades mais pobres? Como esses recursos eles são aplicados de forma concreta? Primeira coisa, a coleta missionária tem 3 finalidades. Primeiramente é a questão da oração. Eu falo a coleta, mas a coleta não se reduz à partilha material. Mas é um dia que toda a igreja reza por tantos missionários e missionárias que estão em várias realidades do mundo. Segundo, é um dia que a gente reza por nós também, católicos, nas nossas comunidades, e lembra do que nós somos. Somos missionários e missionárias. E esse missionários e missionária, ele reza e coopera também materialmente com a missão. Então, o Dia Mundial das Missões é um gesto concreto de solidariedade, onde nós, nas nossas comunidades, paróquias, dioceses, a gente partilha. É a única coleta destinada ao Fundo Mundial de Solidariedade, ou seja, para ajudar a igreja na sua missão universal. E em que são investidos
essa coleta, essa partilha nossa, das nossas pequenas comunidades? Primeiramente, a obra da propagação da fé, que recebe em Roma esses valores, ela destina à formação de leigos, a ajuda a novas comunidades, a construção de capelas, igrejas, a ajuda também as dioceses, por exemplo, a diocese de Pemba, ela praticamente uma das dioceses da África que recebe apoio da propagação da fé, das obras missionárias, através dessa coleta do Fundo Mundial de Solidariedade. Nós também temos o apoio dessa partilha do Dia Mundial das Missões a projetos destinados à infância e adolescência missionária, educação infantil, também formação missionária, projetos destinados ao cuidado das crianças, tanto nas Américas, na Ásia, na Oceania e na África. E, em terceiro lugar, nós temos também apoio diretamente a grupos que trabalham com a Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo. Então, nessa obra de São Pedro Apóstolo, são destinados também para a formação de seminaristas, o apoio dos seminários propedêuticos maior e menores e a bolsa de estudos para seminaristas. Em 2022, nós estivemos em Roma e o relatório falava justamente de 8.000 seminaristas que são apoiados por este Fundo de Solidariedade. São dioceses carentes, necessitadas, que não têm condições de formar os seus presbíteros, seus padres. Então, é através dessa ajuda solidária universal nossa com toda a igreja, para que possamos apoiar, estar juntos com outros povos que também têm a presença da nossa Igreja Católica na solidariedade, na comunhão e também na missão. Olha aí, então são várias iniciativas que, de fato, essa coleta consegue alcançar. Primeiro, a oração. Nós sabemos que existem inúmeros missionários em realidades cada vez mais desafiadoras e que a nossa oração ela é importante porque sustenta a missão desses discípulos, desses missionários e também, de forma concreta, com o valor que você doa, a manutenção de algumas realidades, como seminaristas, como missionários, mas também construção de capelas, manutenção de obras sociais. Então veja que a sua colaboração é muito importante para ajudar esse grande leque de ações que a igreja realiza em todo o mundo. Padre, aqui no Brasil, o senhor poderia dizer um lugar específico ou uma atividade concreta que foi beneficiada com esse Fundo de Solidariedade? Pronto, eu vou dar uma explicação como acontece no Brasil. Desde 1972, a Igreja Católica do Brasil ela decidiu que toda a coleta ela fosse enviada para o Fundo Mundial de Solidariedade, ficando apenas com 20%. Então, nós daqui do Brasil, nós não recebemos daquilo que o Fundo Mundial recebe de todo mundo, por uma decisão eclesial. Na época, olhava-se que outras realidades necessitavam muito mais desse apoio missionário. E aí a gente fica com 20% para a gente investir na formação missionária através do Centro Cultural Missionário. Cada ano a gente recebe 2 turmas de estrangeiros, missionários, religiosos, que vêm participar da formação missionária e servir na igreja aqui no Brasil. Então, eles passam por um processo de 3 meses de formação. 2 turmas, praticamente 25 por cada turma, e tem essa formação. Além disso, vários cursos oferecidos pelo Centro Cultural Missionário destinado à consciência missionária, à formação de leigos, presbíteros, religiosos e religiosas. Acontece tanto virtual como presencial. Também o apoio na formação dos seminaristas, através dos conselhos missionários, congressos. A infância missionária, por exemplo, estivemos agora no mês de outubro em Aparecida, cerca de 800 pessoas participando do Congresso da Infância e Adolescência Missionária. Então, esse fundo que fica aqui no Brasil para a gente investir nas atividades missionárias. Além disso, nós também ajudamos a Comissão Missionária, o Comina, que destina 2% dessa coleta
para os conselhos regionais missionários. Para quê? Dinamizar as formações, as atividades, as ações e essa consciência missionária também em nossas dioceses, em nossas casas de formação. E outra coisa importante é que o fundo que nós deixamos aqui no Brasil, os 20%, também ajuda as coordenações estaduais da infância missionária e também da juventude missionária, para que essas coordenações possam visitar, incentivar, gerar subsídios para que ajude na formação, na preparação e dinamicidade das atividades. Então, além disso, algumas dioceses do norte, como Tefé e outras comunidades diocesanas, às vezes solicitam apoio daquilo que ficam do nosso fundo aqui no Brasil. Então, as dioceses inscrevem para nós e a gente passa por um processo de avaliação. Mas, diretamente do Fundo Mundial de Solidariedade, a Igreja do Brasil decidiu que nós pudéssemos ser autossustentáveis nessa consciência missionária. É tão tal que 1% de todas as dioceses do nosso Brasil, 1% anual da sua arrecadação, é destinada à CNBB para ajudar as dioceses que necessitam formar os seus presbíteros. Então, a gente também tem vários organismos que trabalham para ajudar na evangelização, na caminhada aqui no Brasil. Muito bem, Padre Genilson, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né, a respeito da campanha, da forma como essa campanha ela se efetiva de forma concreta aqui no Brasil. E eu queria convidar quem está em casa e que tiver curiosidade, nós temos aqui a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. É muito importante que você conheça, né, que você tenha, de fato, esse contato com a mensagem do Papa Francisco, que é inspiradora e que motiva muito a nossa caminhada. Talvez muitas das comunidades já estão também rezando a novena missionária aí nas suas comunidades. Então vamos juntos, de fato, participar de forma efetiva, rezando pelos missionários, mas também abraçando a nossa missão como missionários, como evangelizadores. Padre Genilson, muito obrigado pela sua colaboração na manhã desta quinta-feira aqui no nosso programa Família de Amor. Então, conto conosco, Padre, e também a todos do programa Família de Amor, e tenhamos todos um feliz Dia Mundial das Missões, um feliz mês missionário e que possamos crescer nessa consciência. Somos todos irmãos e irmãs, missionários e missionárias, uma igreja que nasceu para evangelizar a todos os povos, não olharmos para nós mesmos, mas da nossa experiência com Deus possamos chegar a todas as pessoas com urgência, com amor e gentileza. Amém, amém. Muito obrigado, Padre, e até uma próxima oportunidade.